Oi! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um livro que eu li recentemente, que assim, era um livro que eu fui com expectativas X e ele acabou sendo uma coisa totalmente Y e foi uma surpresa imensa, uma surpresa tão grande. E como surgiu a ideia para essa leitura? Eu falei, eu quero ler um dos hots mais hypados que estão, tipo, na Amazon ou entre a opinião das pessoas. Eu perguntei isso em live pro pessoal e todo mundo me indicou esse livro que eu vou falar aqui hoje. Eu li em segredo, eu nem coloquei a capinha nas lives, não marquei no Scoob, não marquei no Goodreads, não falei pra ninguém que eu tava lendo, só pros apoiadores, na verdade. E, gente, foi uma experiência, assim, surreal. E hoje eu quero compartilhar com vocês, então podem ficar tranquilos, esse vídeo tá dividido aqui embaixo, aqui na linhazinha do vídeo, sem spoilers e com spoilers. Então eu vou falar mais sobre alguns detalhes da história em específico, da metade do vídeo pra frente, lá mais pro final, tá bom? Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, clica no botãozinho, ativa o sininho pra receber notificações. Só 23 mil de 170 mil pessoas ativam o sininho pra receber as notificações do canal, então não deixe de clicar aí pra você sempre assistir o vídeo na primeira hora e ajudar no engajamento aqui com o meu trabalho também. Não deixe de me seguir nas redes sociais, ambas são Victor Almeida P no Twitter e no Instagram. Lá eu tô mais próximo de vocês, lá a gente tem uma conversa mais um tete a tete, assim, um negócio. Além de conteúdo extra sobre o que eu tô lendo, o que eu tô fazendo, o que tá rolando aí, né? Se você quer ter mais próximo ainda, considere se tornar um membro, um freaker. Tem um linkzinho aqui na descrição pra vocês, tá em todos os vídeos também, tá nas minhas redes sociais. Você se tornando um membro tem as recompensas de ser melhor amigo meu no Instagram, de entrar num grupo do WhatsApp junto comigo e com outros leitores, ganhar marcador do canal, sorteio de livros, sorteio de Kindle, sorteio de Pix, leitura conjunta e mais um monte de coisa que a gente tem lá exclusivo para os membros, assistir vídeo adiantado. Esse vídeo, por exemplo, provavelmente vai antes para os apoiadores. Então muita coisa bacana. Você se tornando apoiador, você super ajuda o meu trabalho, porque eu vivo disso, eu vivo do YouTube. E o programa de membros é uma forma de eu conseguir me manter aqui. Então você não só tá recebendo conteúdo extra, mas você tá garantindo que eu consiga sobreviver aqui no YouTube, tá bom? Mas se você por enquanto não pode se tornar um apoiador, só de você comprar suas coisinhas na Amazon com o meu link, que sempre fica aqui na descrição também, você super me ajuda, eu ganho uma pequena comissão da Amazon, você não gasta nada mais com isso, a Amazon que me repassa uma pequena comissãozinha, e essa é uma forma de você também apoiar o meu trabalho. Então deixa o linkzinho sempre salvo nos seus favoritos aí, pra você não ter o trabalho de vir aqui no vídeo, pegar o link, já deixa ele salvo, daí super facilita a sua vida, e eu vou te chamar pra sempre, porque você vai estar super me ajudando, beleza? Bom, recados dados, e agora a gente vai começar a falar do livro então, e eu li finalmente o Vergonha da Brittany C. Cherry, que ele não sabe o nome da mulher. O Vergonha, né, já começa a intimidar por causa dessa capa, por causa de uns mamilos aí, um negócio assim. E eu falei, beleza, vamos nessa jornada, vamos com a cabeça aberta. E assim, gente, eu já fui surpreendido logo nos primeiros segundos, assim, de leitura. Logo no primeiro capítulo, no prólogo, na verdade. E a gente já vai falar sobre isso. Essa história, ela é contada através de dois pontos de vista, da Grace e do Jackson. A Grace era uma moça que ela foi traída pelo marido dela, né? Então eles já estavam alguns anos juntos, tal. E ela, por muito tempo, ela não conseguiu ter filhos. E ela tentava e nunca dava certo. E o marido começou a ficar um pouco frustrado, mas não que isso seja desculpa, né? Inclusive vontade de dar um socão nesse personagem, que é o fim. Ele trai ela e ela descobre e eles se separam e ela fica muito mal com isso. Ela resolve voltar para a cidade dela, onde estão os pais, a irmã. E é uma cidade pequenininha, tipo aquela cidade de 500 habitantes, onde todo mundo se conhece, sabe? Então ela volta para esse ambiente, ela sai da cidade grande e vai para essa cidade pequena. E lá ela conhece o Jackson, que é o cara que trabalha na oficina de carro. Então, assim, você já tem esse estereótipo do cara musculoso que trabalha na oficina, todo sujo de graxa, assim, aquela coisa luxuosa. E daí, esse Jackson, ele é um cara totalmente estúpido, ele não tá um cara totalmente grosseiro e ele bate boca com todo mundo, ele responde todo mundo, ele não fala uma palavra que não seja, tipo, ofendendo alguém, entendeu? Até que a gente vai descobrindo um pouquinho mais sobre ele e os dois, né, eventualmente vão se cruzar ali e vai rolar coisas, um negócio assim, entendeu? O que dizer sobre Vergonha? O que dizer sobre essa leitura? Gente, como eu disse, eu me surpreendi demais, eu fiquei chocado. Primeiro, é um livro extremamente bem escrito, é um livro com uma carga emocional, tipo assim, absurda. Eu não esperava que eu ia levar tapas na cara e eu não esperava sair de coração partido e sair com meu coração assim pra fora, exposto do corpo, sabe? Pra vocês terem noção de como vai ser o andar da carruagem desse vídeo,
eu chorei no prólogo. Vamos começar por aí. No prólogo, eu já tava, tipo, olhinhos marejados, já querendo chorar. Em pouquíssimo tempo, a autora já criou toda essa família, né, da protagonista, deu vida aos personagens, falou sobre divórcio, falou de uma forma muito bacana também, apertou o coração, falou sobre os problemas de cada um, enfim. Ela escreve sobre sentimentos de uma forma muito real, muito relacionável, por mais que às vezes seja simples. É um simples que é impactante, sabe? No começo a gente tem muito desse ponto de vista da Grace, de acabou de se separar, né, de que tá sofrendo muito, e de aquele sentimento de que quer que a pessoa volte, mas ao mesmo tempo você tá incerta sobre essa pessoa, ainda ama o outro, e tá nesse, entre a cruz e a espada, assim, e é extremamente relacionável, é muito real a forma como ela faz. Foi esse ponto, assim, no começo que já me pegou de cara, porque eu sou muito sensível a esse assunto de término, é meio que um gatilho meu, eu fico mal quando eu leio sobre isso, porque me remete a coisa que eu já passei, enfim. Então eu coloco muito no lugar dos personagens e eu sinto muito junto. O ponto de vista do Jackson, que a gente vai ver quando ela chega na cidade, ele também é super diferente, é outro medo que eu tinha, né? Pontos de vista alternados, às vezes acaba sendo a mesma pessoa. Outro ponto pra autora, porque ela fez pontos de vista totalmente diferentes, totalmente com uma voz distinta um do outro, e isso foi muito bacana. O Jackson, ele já tem aquele pensamento mais fechado, aquela coisa mais, né, pra dentro, assim, mais bruta, um pouquinho mais agressiva. E tá certo assim, que ele é o típico macho bravão, escroto, bruto, bocudo. Eu sou fadão, eu não preciso dar satisfação pra ninguém. Mas aí no primeiro capítulo dele, a autora já discorre um pouquinho sobre o passado, assim, o backstory do personagem, sobre a relação dele com o pai, sobre a infância, sobre algumas coisas que aconteceram no passado que, por enquanto, não estão totalmente claras, a gente vai saber mais lá pro final, e foi nessa hora que eu morri de chorar. E sobre coisas que possivelmente tornaram ele essa pessoa mais dura. E assim, esse é um grande problema em certos livros, na questão de, o cara, ele é escroto, mas vamos justificar com alguma coisa que aconteceu no passado pra meio que passar pano pra ele ser um imbecil com as outras pessoas, sabe? Só que não é assim nesse livro, gente. Podem respirar aliviados, porque a autora faz um trabalho fenomenal. Eu achei que a autora não tentou passar pano, a autora não tentou disfarçar, não tentou... Enfim, vocês entenderam, né? Tá tudo certo, aqui é muito bom, muito bem feito. Curti muitos elementos de cidade pequena. A Grace, ela é filha de pastor e a família dela é muito rica. Eles são, tipo, são chamados de a realeza da cidade. Gostei muito dessa coisinha, né, dela volta pra casa, e daí a mãe dela é, tipo, muito Emily Gilmore, assim, do Gilmore Girls, que é aquela pessoa que se importa mais com o que as pessoas vão dizer e o que a comunidade vai dizer, e manter a sua imagem ali na comunidade, do que se importar com os sentimentos dos filhos, sabe? Tem muito essa coisa durante o livro também, uma coisa muito frustrante, mas um frustrante bom, né, que, tipo, super bem feito, que você, nossa, a mãe da Grace, eu tive vontade de dar uma voadora, assim, com os dois pés, voando, assim, na cara. Os outros personagens da cidade também, apesar de alguns serem um pouquinho caricatos, são muito legais, tem personagens bem diversos, assim, bem cara de cidadezinha pequena mesmo, sabe? Eu amei uma coisa. Gente, vamos falar sobre as coisas picantes desse livro, né? Primeiro de tudo, que essa capa engana 100%, tá? Esse livro eu achei que ia ser um hot. Ele tem 2 cenas de hot, cada uma de uma página. Acabou. Não tem mais nada disso no livro. E essas cenas são super, tipo, levinhas, assim, levíssimas comparado a outras coisas que eu já li na vida. Uma outra coisa nesse sentido que eu gostei também é que ele não glamoriza a descrição do cara, do macho ali, né? Então ela só fala, tipo, nossa, ele é musculoso. É isso, acabou. Ela não fica aquela coisa, aquele TCC sobre o corpo dele, sabe? Aquela coisa luxuosa. Nossa, seus bíceps estavam quase estourando da blusa. É uma coisa super de boa, super legal. E isso me deu um alívio, porque eu acho muito brega esse tipo de descrição. Assim, no geral, eu fiquei extremamente surpreso com essa leitura. Tipo, muito mesmo. Quando ele dá uma brecha pra levar o tom da narrativa pra uma coisa mais machista, uma coisa que acontece muito nesse tipo de livro, de romance erótico e tudo mais, a autora te surpreende porque ela vai pra totalmente outro caminho. Então, por exemplo, um exemplo, tipo, muito simples, assim. A menina, eles vão tem uma biblioteca, uma livraria ali pequena na cidade, e a Grace costuma ficar muito lá, porque é meio que um escape dela, e ela descobre que o Jackson também gosta de ler e tal. Isso não é spoiler, tá, gente? É uma coisa básica. E chega um momento em que ela fica, tipo, encarando ele. Daí o Jackson vem tirar a satisfação com a Grace, tipo, por que você tá me olhando, né? Aí isso é uma brecha pra fazer um comentário, tipo assim, você tá me olhando porque eu sou muito gostoso, né? Você não me aguenta, você me quer, você quer rasgar minha roupa. E não, ele fala assim, eu fico me perguntando por que você tá me olhando como se houvesse algo dentro de mim que você não consegue entender, como se você quisesse quebrar esse muro meu e tentar entender os meus sentimentos. Então é totalmente fora do que você esperava, sabe? Isso que me deixou muito, assim,
interessado na história, isso que me deixou muito envolvido. O Jackson, ele ganha camadas a cada página que passa e é incrível. Tem toda uma questão com o pai dele, inclusive existe um gatilho nesse livro. Se você é sensível pro assunto do alcoolismo, é uma coisa muito presente aqui nessa história. E as decepções que ele e o pai passaram com a igreja, né, do pai da Grace, com a cidade tem totalmente um preconceito contra eles dois, eles veem eles como os monstros da cidade, então todo mundo olha torto, todo mundo olha feio, tudo isso você vê que moldou quem eles são hoje, o que eles estão fazendo hoje, por que eles são assim, e é uma construção de personagens absurda, muito legal de acompanhar mesmo. Não só ele, mas a autora também criou uma protagonista, a Grace, de uma forma muito legal. Ela fala bastante sobre pequenos momentos, que pra mim é uma coisa que significa muito, eu sou muito ligado a essas coisas de pequenas coisinhas que fazem diferença no dia a dia. E tem eu salvei uma frase aqui que ela fala assim: eu não sei ficar sozinha porque não sei quem sou. Então é um livro que também vai bater muito nessa tecla de se amar, de se aceitar e de saber aproveitar a sua própria companhia e não depender de outra pessoa, não viver tanta vida pelos outros, né? E muito sobre, tipo, descobrir a sua identidade, o que você gosta. Se você gosta dessa coisa, é realmente porque você gosta ou porque você gosta por causa de outra pessoa, pra agradar outra pessoa. Você faz essas coisas por você ou pelos outros, entendeu? E como é importante quebrar esse ciclo, mas ao mesmo tempo como isso é muito difícil. E como a gente não tem ideia de por onde começar a se amar, a se gostar, a se aproveitar a companhia e descobrir a sua própria identidade, né? É uma coisa que acontece assim. O Jackson, ele começa a se abrir ao longo do livro, mais pra frente. É maravilhoso, ele é um neném. Que vontade de proteger, que vontade de pegar os dois assim e bater a cabeça um no outro, assim, de tão nenéns que eles são. Vai ficando mais profundo, vai partir no coração. Gente, depois de 60% foi só choro e ranger de dentes. O quanto que eu chorei com esse livro, fazia tanto tempo que eu não fechava, tipo, no caso ali no Kindle, fazia tanto tempo que eu não fechava e ficava só chorando. Tipo, nesse jeito assim. E aconteceu com esse livro. Eu fiquei surpreso mais uma vez que eu chorei tanto com esse negócio, principalmente depois da metade pro final, né? No fim, é um livro de drama, de família, de trauma, de romance, e é justamente por isso que essa capa tá podre, joga fora, não faz nem um pouco jus ao que essa história traz, ao que essa história é. Ele é incrivelmente profundo, bonito, um pouco brega, às vezes, principalmente o final, muito sessão da tarde, muito aquela coisa do mundo feliz para sempre, sabe? Um pouquinho brega, mas eu acho que precisava ser também. E é isso, gente, essa é a minha opinião, sem spoilers sobre o livro, super recomendo, leiam, que é maravilhoso, não julguem esse livro pela capa. Já tô pretendendo ler O Ar que Ele Respira, que é um outro livro da autora muito famoso também. Vou ler em seguida, porque agora eu quero ler tudo dessa mulher. Agora vamos para a parte com spoilers, né? Eu vou comentar algumas cenas, algumas coisas específicas que eu quero trazer para esse vídeo, ou que eu quero discutir com vocês, se você já leu. Se você não quer levar spoilers, o vídeo acaba aqui pra você. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, tchau! Mas se você já leu e quer saber, ou se você não se importa de levar esses spoilers, continua aqui no vídeo que a gente vai conversar um pouquinho mais agora. A primeira coisa que eu fiquei meio assim, é que, tipo assim, quando a Grace chega na cidade, ela imediatamente vai pra casa da amiga dela, a Alton. Ela descobre que a Alton, na verdade, é a pessoa que tava ficando com o marido dela, ou seja, o marido tava ficando com a melhor amiga, né? Puta merda, que é grande amiga essa, né? Não só isso, mas mais pra frente a gente descobre que ela tá grávida também. E depois, em seguida, ela vai pra casa da irmã e fala que a irmã é a melhor amiga dela, a pessoa que mais conforta ela, a primeira pessoa que ela vai quando ela tá precisando de algo e que elas são o suporte uma da outra. Então eu achei o recurso dela ir pra casa da melhor amiga e ter todo aquele drama, toda aquela coisa, um jeito de fazer, explicar que o marido tava ficando com a melhor amiga, porque na minha cabeça, se me colocando na situação da protagonista, eu iria direto pra casa da irmã, sabe? Mas isso é só um detalhe aleatório que eu tô fazendo um rant aqui. E uma coisa que me subiu tanto sangue, gente, foi a mãe, que eu já esqueci o nome dela agora, a mãe da Grace defendendo o fim a todo momento. Não, mas vocês precisam resolver isso. Não, mas não é bem assim. E se ele traiu você, é porque você fez alguma coisa errada, é culpa sua. Gente, essa mulher é o Satanás. Que vontade de dar um socão. Ai, você é muito egoísta por querer se divorciar, tudo mais. Ao mesmo tempo que eu quis meter a cara dela no concreto, eu amei a construção do personagem dessa mãe, porque ela realmente é uma personagem muito odiável e depois ela tem uma mini redenção no final, que eu achei muito fofo, chorei também. E claro que a gente vai entender porque a mãe... Eu achei muito bacana isso, muito sensacional, que a mãe também foi traída e ela se manteve no casamento, ela não se divorciou. Por isso que ela meio que espelha isso no relacionamento da filha, e a filha tem que fazer a mesma coisa. A filha também tem que seguir firme, não vai se divorciar, ela tem que engolir essa traição e estar ali pro seu marido, tudo mais, todas essas coisas assim, sabe? E no final a filha, na verdade, traz a mensagem contrária pra mãe: você precisa se libertar desse casamento, você precisa ser livre, você tá presa numa coisa que você não tá feliz, e você sabe que o seu marido talvez não te ame tanto assim. É uma troca, sabe?
sabe? De mãe, de filha, e uma levando coisa pra outra, que é muito bacana, sabe? É um livro com tanta camada em relação a isso, que eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com essa leitura. O elemento de ela ter ajudado o pai do Jackson, né? Quando ele tá bêbado na rua e ele tá super mal lá, ele cai, ele nem lembro o que acontece. Ele, enfim, tá super bêbado e ela ajuda, leva ele pra casa, coloca ele no chuveiro, o Jackson dá banho e ela vai lá, lava a louça da casa dele pra ele. Isso ser o ponto de virada pro Jackson ver que ela é uma pessoa que vale a pena ele se abrir e derrubar um pouquinho desse muro, sabe? Isso é um detalhezinho tão simples, tão bonito, sabe? Tão legal. Não é uma coisa clichê, é uma coisa que aconteceu que faz super sentido, que eu achei muito sensacional. E a reação dele, né? Meio confuso, meio impactado, mas sem descaracterizar o personagem também, ó. Show. E mais uma coisa em relação à mãe da Gracie, quando ela liga pro Finn, a Gracie descobre que ela tá ligando pro Finn pra saber como que ele tá. Ai, meu Deus do céu. Me ajuda, Senhor, me ajuda a não pisar, não esculhambar, não xingar a mãe, a não mandar o pai pra puta que pariu da desgraça. Ela tem a audácia de ligar pra ele, cagando pra filha, fora os 300 comentários que ela faz ao longo do livro, que pelo amor de Deus. Mas quando ela liga pro Finn, eu fiquei muito puto. Eu não só me choquei com a outra mocinha lá ficando grávida do Finn, mas eu fiquei impressionado com a descrição da autora. E como ela não fez a Gracie falar, nossa, aquela vagabunda, aquela piranha, não teve nada disso. A forma como ela fala quando ela descobre a gravidez, essa foi nessa parte que eu fiquei, tipo, muito surpreso com a autora. Muito mesmo. A Gracie fala o seguinte: foi naquele exato momento que perdi minha última semente de mostarda, que perdi minha fé. Foi naquele exato instante que deixei de acreditar em Deus. Então, ó, fiquei até arrepiado. Eu não sei se eu curti a forma como o primeiro momento dos dois ali rolou, porque o relacionamento, como eu disse, isso acontece em 45%, então ele é muito slow burn, ele acontece muito lentamente. A gente vê primeiro os dois personagens nesse embate, depois eles vão se abrindo aos poucos, eles vão se conhecendo, é uma coisa muito devagarzinha, muito gostosa de acompanhar. Mas aí a Gracie, ela passa por uma questão com a mãe, né? Ela enfrenta a mãe, ela fica super chateada, e ela já chega correndo assim na casa do Jackson. Eu preciso transar com você. Então eu achei isso um pouco esquisito. Eu achei que, na verdade, é mais de uma expectativa minha, né? Porque eu tava esperando que houvesse um clima, um negócio, que o primeiro momento seria tão bonito, romântico, com coisas fofas. E na verdade foi só ela entrando na casa e falando, eu quero transar. Então assim, eu fiquei um pouquinho bolado com isso, mas tudo bem. Até porque, como eu disse, ela não fica descrevendo o Jackson de forma erótica, assim, né? Então, até esse momento onde finalmente acontece, eu não me lembro da Gracie falando do Jackson de forma, tipo, com atração, sabe? Ela não demonstra atração por ele em quase nenhum momento. Ela tá mais preocupada vivendo a vida dela e as questões dela, com a irmã, com a mãe, e com o ex-marido, e o Jackson também com os próprios problemas dele, que o livro não fica batendo nessa tecla de ai meu Deus, que mulher gostosa, ai que homem gostoso, ai como eu te quero, ai que desejo. Não tem descrição de desejo de um personagem pelo outro. Assim, se tiver, é 3 palavras, sabe? Então, por isso que eu achei esse momento dela chegando assim meio do nada, achei realmente do nada, sabe? Eu achei muito fofo quando ela diz que ela nem sabe como ela gosta de comer ovo, porque ela sempre comia ovo de tal jeito por causa do Finn. O Finn meio que fazia o ovo e era aquilo. Aí o Jackson fala, então vamos descobrir como que você gosta dos ovos. Aí ele vai lá e faz, tipo, todos os tipos de ovos possíveis pra ela. Ai, que amor, que fofo. Gente, quando o Jackson fala que o cachorro dele morreu, foi nesse momento, definitivamente, que eu comecei a chorar que nem um doido. Porque a gente sabe que o cachorro tem muita importância, né? É o último contato dele com a mãe também. E o cachorro tem muito valor pra ele por causa disso. E daí quando morre, é meio que tipo assim, agora realmente só restou o pai na vida dele. Os últimos pinguinhos de esperança, de felicidade na vida dele estão morrendo, né? Então quando o cachorro morre, nossa, eu fiquei muito triste também. Uma coisa que eu fiquei sem entender, e isso se você já leu, me diz aqui nos comentários. O Finn, tem um momento lá pro final, quando o pai do Jackson fica em coma, né? Ele vai pra UTI. O Finn tá lá trabalhando no hospital. Eu fiquei tipo, ué, mas ele não morava na mesma cidade da Gracie, em Atlanta, não lembro agora. Eles não moravam na mesma cidade porque eles eram casados, ou nesse tempo que eles separaram, o Finn voltou pra cidade dela. Eu não lembro se isso fala no começo do livro, então eu fiquei um pouco perdido quando ela chega e do nada o Finn tá trabalhando lá no hospital da cidadezinha, sabe? E assim, em relação ao final do livro, talvez foi um pouquinho sessão da tarde, um pouquinho feel good demais, assim, a questão dela ficar tão bem com a mãe dela, assim, tipo, melhores amigas e fazendo coisas juntas e fazendo aula de pole dance
vezes juntos. Apesar de achar um pouquinho demais isso, né? Ao mesmo tempo eu gostei dessa coisa da redenção da mãe dela. Porque assim, a mãe dela, ela é muito teimosa o livro inteiro. A filha tá falando, fazendo escândalo. E a mãe, tipo, não cede em momento nenhum. Isso dá muita raiva. Mas acontece tanta coisa ali pros trechos finais. E são tantos sentimentos complexos envolvidos que eu senti pena da mãe, sabe? E eu senti que ela merecia sair daquilo que ela tava vivendo e conhecer um pouquinho mais a filha. Então esse foi outro momento que eu comecei a chorar também, quando elas começaram a se conectar mais. Eu chorei por ela porque no fim ela só queria ser amada, sabe? E por mais clichê que isso soe, eu senti muito, assim, na pele dela, sabe? Eu coloquei muito no lugar da personagem, por isso que eu gostei tanto, apesar de ser um pouquinho exagerado, né? Enfim, gente, essas são as minhas opiniões. Eu marquei muita coisa nesse livro também. Livro que tem várias frasezinhas bonitinhas, assim, o tempo todo, sabe? E essa é a minha opinião de Vergonha, essa foi a minha experiência com Vergonha. Adorei, dei 5 estrelas, favoritado. Na verdade, eu ainda quando tô gravando esse vídeo, eu não marquei no Scooby no Goodreads, que eu não quero entregar ainda, mas foi uma experiência sensacional. Uma experiência que mostrou, né, gente, que não vale a pena a gente julgar livro pela capa, e julgar livro talvez pela hype ou pela sinopse ou por nada. Vale a gente ler e passar pela experiência e descobrir por nós mesmos, né, se o livro é bom, se não é, se você gosta, se você não gosta. Enfim, estou viciado, já tenho outro livro a caminho da minha casa, desta mulher que eu quero ler. Me diz aqui nos comentários, conversa comigo se você já leu, o que você achou, se você concorda, se você discorda, ou se você não leu, se você tá com vontade, ficou com vontade depois desse livro. Usa o meu linkzinho da Amazon se você for comprar o livro lá, tá bom? Porque daí a gente também ajuda a subir o livro lá e ficar aí nos melhores, nos mais vendidos. Apesar de eu acho que todo mundo já tem esse livro, né? Quando eu botei no Twitter que eu tava lendo um livro secreto que eu achei que ia ser um hot e eu saí chorando, todo mundo falou vergonha, 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 vergonha. Então assim, acabou que eu não consegui fazer suspense nenhum também, né? Enfim, gente, antes de ir embora, deixa um joinha nesse vídeo, se inscreve se você ainda não se inscreveu, considere se tornar um apoiador. Todo esse pessoal maravilhoso tá aparecendo aqui na tela, que tem me ajudado a manter este canal, porque, meu Deus do céu, muito, muito obrigado, seus maravilhosos. Por enquanto a gente vai ficando por aqui, tá bom? Mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!